Fala, galera! Oi, oi, oi. Bom, hoje, como você já percebeu, a gente teve uma troca de cadeira. Bom, quem vos fala sou eu, Leia Paz. Você é a anfitriã do podcast de hoje, porque a nossa convidada é a Sarena Batista. Então, gente, vamos lá pro episódio de hoje. Bom, a Sarena é uma pessoa que ela é bem ativa na igreja, atuante. E vou deixar ela se apresentar aí pra vocês que não conhecem ela. Bom, pra quem não me conhece, Sarena, prazer. Eu sou líder do Ministério Infantil, trabalho com crianças, acho que desde... Então, a matemática me falha às vezes, entendeu? Então, vocês que fazem as contas aí, mas desde 2014, mais ou menos. Eu sou líder, de fato, desde o ano passado, junto com você. E... além disso, já participei de muitas coisas. Hoje eu tô focando só no Ministério Infantil mesmo, mas fora isso a gente já... Eu e você sempre juntas em muitas coisas. Muitos projetos, gente. Em muitos projetos. Ministério de dança, Ministério de louvor, Ministério da recepção, de não sei o que é isso. De tudo eu já estava. Eu tava. É isso. Bom, a Sá, é importante a gente falar, né? Tem aqui uma amizade, onde... E a gente tá acompanhando, a gente já cresceu junto, servindo o Senhor aqui na 187, na IADA 187. E hoje a Sala atua como líder do Ministério Infantil, que é um dos ministérios, assim, muito importantes, muito relevantes. E a gente que trabalha, né, que tá na frente, é um desafio diário, né? Sá, e aí, Ministério Infantil? Quando que tu se encontrou, quando que tu veio para essa caminhada no Ministério Infantil? Tu tá desde quando tu conheceu o Senhor, trabalhando no Ministério Infantil, como é que foi? Pra quem me conheceu antes, eu nem gostava tanto assim de criança, gostava dos meus primos só. Mas quando eu passei pelo Ministério Infantil aqui, né, eu me converti quando eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos. Assim, de aceitar Jesus e lá na frente levantar a mão, eu quero. Mas passou muito aquele tempo de que eu ia pra igreja por costume. E aí, quando eu vim pra cá, quando a gente se mudou em 2007, né, mais ou menos, a gente veio e eu comecei a participar do Ministério Infantil aqui, na época era com a tia Gilena. E aí, foi quando eu conheci o Senhor, assim, mais perto, sabe? E aí... Por estar sempre junto ali da tia Edilena com a Raíja, eu comecei a gostar das crianças. Ela sempre botava a gente pra cuidar dos mais novos, né? A gente cuidava de vocês também um pouco. E aí, eu comecei a me identificar. E eu disse, nossa, eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto de ensinar essas crianças, né? E aí, o Senhor, Ele me deu realmente amor por todas. Porque antes eu só me importava com algumas crianças. Agora eu gosto de todas. Me importo com todas. E ali foi o começo, né, do ministério, ainda como assistente. A gente era auxiliar do assistente, assim, mais ou menos. A gente era auxiliar da Raíja e a Raíja era assistente. E aí, eu fui me encontrando no ministério. E quando eu saí do ministério jovem para adolescência, a Raíja perguntou se... do ministério de crianças, né, para adolescência. A Raíja perguntou se eu queria permanecer no ministério, dessa vez agora como realmente auxiliar, como assistente de ensino. E aí ela disse, olha, se você realmente quiser, a gente vai te ensinar a contar história, a fazer, a ter uma liturgia no culto infantil e todas essas coisas. E aí eu comecei a cuidar das crianças primeiro, dos pré-adolescentes, né? Que acho que era uma idade mais próxima ali, e eu tinha acabado de passar, então eu disse, olha, vamos ver, né, como quer seguir Jesus nessa idade aqui. E depois eu me encontrei mesmo lá no ensino para crianças abaixo de 6 anos de idade, que é bem desafiador, mas uma parte que eu amo muito. Estar com os menores, né, a nossa classe menor, é um desafio porque a gente tem uma linguagem. Existe um conteúdo que precisa ser ministrado naquele coraçãozinho. Então, você vai precisar, de didática, metodologia. Aquela criancinha, ela tem que se enxergar dentro da história. Então, ela vai exigir muito do nosso imaginário, do nosso criativo, né? E com os maiores também, né? Mas o grupo menor, ele exige muito, né? Porque eu também fiquei um tempo com os menores e eu senti assim, meu Deus.
criatividade, porque eles não sabem ler. Exatamente. Tudo é muito do que você fala e do que você apresenta para eles. E o do visual também. E assim, trabalhar com o Ministério Infantil é uma bênção, né? Quando nós somos crianças, fazemos parte do Ministério Infantil, a nossa vida ela tá começando a ser consolidada no caminho do Senhor. E sair do Ministério Infantil é muito impactante, sabe? É um trauma. Cara, é uma linha muito tênue entre o trauma, porque você vai para um novo nível, com novas pessoas, com um alimento mais pesado, né? Você não vai ter mais aquele leitinho, milkzinho, assim, milkshakezinho, sorvetinho. Então, é uma feijoada, é um alimento mais denso. E esse ponto, essa linha que a gente realmente atravessa, né, ultrapassa, ela é muito marcante para nossa vida. E não é só na igreja. A gente vai estar indo para outros níveis em outros lugares, também escola, cursinho, novas etapas. E uma dessas coisas que é importante também a gente lembrar e a gente pensar é como que a gente vai se encontrar dentro da casa do Senhor passando por esse momento. E aí, eu te chamo para também entender como é que foi o teu chamado e a confirmação para dentro do Ministério Infantil. Então, né, como eu falei, o chamado primeiro veio da Raíza, né, aquele não foi de Deus. Talvez eu ainda não me enxergasse ali como alguém que aquele é o meu ministério, né, tanto é que a gente tenta muitas coisas. Na época, né, aquela antes da pandemia, que ela falou já bem velha, né, do tipo, nossa, na época da pandemia... Se eu parar pra pensar, né, acho que quase 2 anos já, 3 anos já após pandemia. Isso, e aí, na época... Antes da pandemia, a gente tinha muitas atividades, né? Então, eu como jovem, ainda não na faculdade, ainda só na escola, né? Era envolvida com muitas coisas e não tinha ainda me encontrado ali em lugar nenhum. E aí, quando eu fui... O meu chamado primeiro não veio especificamente para as crianças. Não sei se eu já contei isso para alguém, mas eu recebi o chamado missionário primeiro. E aí, o meu coração ele sempre queimou por missões de falar de Jesus, principalmente para pessoas em lugares difíceis, tipo assim, inóspitos, ou então tanto no interior do estado, como talvez em outros lugares fora do Brasil. Essa confirmação ainda não tem. O meu coração no interior do estado, mas a verdade é que primeiro veio esse chamado missionário, do tipo, olha, Deus ele tá confirmando que ele vai te levar para algum lugar, né? E aí, beleza, recebi essa confirmação, guardei no meu coração e comecei a orar em cima disso. E aí, eu tive um sonho de que eu estava pregando num lugar, assim, como se fosse num quintal de uma casa onde tivesse árvores, essas coisas assim. E aí, eu tava segurando, sabe aqueles cartazes de cartolina que eu fazia pra escola? Eu tava segurando de papel crepom e tal. Isso mesmo, eu tava segurando um cartaz desse e tava ensinando pra crianças. E aí, eu lembro que quando eu acordei, eu senti no meu coração uma certeza de que, olha, eu tenho que trabalhar com as crianças. E a partir dali, eu já tava servindo, né, como professora das crianças no Ministério Infantil, mas aquilo ainda não era, assim, o meu maior interesse. O meu maior interesse era do tipo, nossa, eu preciso eu preciso aprender outras línguas, eu preciso aprender me comunicar com as pessoas, porque eu vou ser missionária. E aí, eu comecei a direcionar o meu aprendizado agora para as crianças, né? Nossa, eu preciso aprender metodologia, como que eu conto uma história melhor, como que eu alcanço o coração de uma criança. E tudo isso a partir daquele sonho que eu tive quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. E foi, aí a partir daí eu até conversei com a Raíja, eu falei, nossa, Raíja, agora eu tenho a confirmação de que realmente aqui é o meu lugar, de que eu tenho que estar nesse lugar de ensinando as crianças, né, de alcançando as crianças em específico. E a partir daí ela falou, nossa, então vamos desenvolver esse chamado. E aí a gente começou, ela me mandava algumas coisas assim para aprender, né, muitos vídeos, de assistir muitas aulas. E ela me levou para algumas palestras, conferências. As conferências que a gente foi, né, do próprio IADAM, eram muito marcantes, assim, principalmente naqueles momentos finais daquela oração, assim, porque o Senhor, ele estava
ano após ano, confirmando no meu coração do tipo, olha, é aqui que você realmente tem que estar. E quando a Raíssa assumiu o Ministério Infantil e pediu para que eu fosse a vice-líder dela, foi um novo nível, assim, de chamado, de responsabilidade, de compromisso. Porque agora era uma coisa do tipo, eu não tô mais só ensinando as crianças, agora eu também sou responsável por aquelas que nem Responsabilidade espiritual, né? Líder, exatamente. Tá conduzindo aquela equipe para... Do tipo, agora a gente tem que ter uma visão estratégica, do tipo, como a gente vai alcançar mais crianças, como que eu vou cuidar do líder que tá cuidando das crianças, Exatamente. né? E aí, aí quando ela me chamou pra ser vice-líder dela, foi a confirmação final do tipo assim, é o Ministério de Crianças mesmo. E aí foi quando também eu tive que abrir mão, por exemplo, de liderança de células de jovens, por uma determinação, né, que teve do pastor na época, mas depois eu senti que aquilo era Deus focando a minha energia num lugar só, né, do tipo, olha, eu quero te mostrar o que eu tenho pra ti aqui nesse ministério. E quando a gente fala sobre essa questão de direcionar as nossas atividades, é justamente a gente encontrar o nosso planejamento, o nosso fazer, o nosso atuar, o nosso falar dentro do nosso propósito, né? E acho que é uma coisa que a gente tem comentado muito sobre essa questão de identidade, propósito, chamado, porque quando a gente recebe um chamado de Deus, acho que eu até tinha comentado isso outra vez, né? O chamado de Deus, ele é uma coisa que não é que te condicione, mas o teu coração, a tua alma, o teu espírito, ele tá inclinado para aquilo. Ele se move em cima disso, de concluir, de fazer e de servir dentro daquela área, naquele aspecto a Deus, né? Isso é muito profundo. Inclusive, interessante quando tu falaste assim, quando eu tinha 15, 16 anos, atenção aí pro adolescente que tá escutando, porque acho que a fase da adolescência é onde a gente mais para e dá uma travada no sentido de... Não sei o que fazer. Cara, não sei o que fazer. Eu não sei pra onde ir. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Será que eu consigo fazer isso? Eu faço aquilo? Então, esses são momentos cruciais pra gente firmar nossa caminhada em Deus e realmente a gente consolidar o chamado do Senhor no nosso coração, né? A direção. Aprender também a escutar, ter um coração ensinável e amável para a obra de Deus. E isso é algo gritante na nossa adolescência. E assim, dentro do que tu faz de serviço pro Senhor, hoje atuando no ministério infantil, qual que é o projeto que o Senhor tem colocado na tua mente, no teu coração, para esse tempo que a gente está vivendo? Então, né, para esse tempo, uma palavra assim que tem ressoado muito no meu coração e da igreja como um todo, né, e também no teu, pelo que a gente conversa, só confirmando cada vez mais, né, a palavra, é sobre identidade e compromisso, né? De que as crianças, elas precisam se ver como parte, né, integrante do corpo de Cristo. Nossa, não é porque eu sou uma criança que eu não sei ler ainda, que eu não consigo fazer uma obra muito grande, que eu não faço parte da igreja, né? Porque elas fazem parte da igreja, elas são preciosas para o Senhor. E elas são ali, existe uma alma completa a ser ganha, né? Não é ainda uma meia pessoa que vai ser alguma coisa, né? Ainda. Ela já é alguma coisa. Ela já é uma pessoa, ela já é uma alma que o Senhor ele se importa. E aí, a gente como líder, o direcionamento que o Senhor tem me dado é firmar as bases da nossa liderança, né? Das crianças, para que a gente, entendendo o nosso propósito em Deus, consiga ativar nessas crianças a identidade de filhos já ali, né? Nossa, uma criança que ela entende que ela é filha de Deus, que ela tem um pai em Deus, ela se preserva de muitas outras coisas que poderiam acontecer mais tarde, né? Na vida adulta, de traumas, de bloqueios emocionais, psicológicos, ela tem alguém com quem ela sempre pode contar, então ela sabe que ela não vai passar necessidade porque Deus ele é provedor. Ela entende o sacrifício de Jesus, então ela também quer compartilhar isso. A criança ela é uma evangelista, né? Então, tudo isso é feito a partir de ela entender que ela é
é alguém para o Senhor, né? De que ela é filho, de que ela é alguém que pode ser alcançada e que pode alcançar outras pessoas, né? A criança, ela não é alguém que tá com um potencial ali ainda esperando acontecer alguma coisa. Ah, ela tá esperando ela crescer. Não, ela já tem todo o potencial nela ali e pode ser ativado agora, né? E o Senhor, Ele tem me falado que para isso acontecer, precisa acontecer em nós primeiro, né? Eu, enquanto líder de ministério, e as tias como líderes de crianças, né? Isso precisa acontecer em nós, precisa ser ativado em nós, né? Qual é o meu propósito? Eu tenho tido compromisso com aquilo que Deus tem me dado, né? Eu tenho trazido para minha vida o discernimento que o Senhor tem me dado, ou eu tenho buscado pelo menos esse discernimento, né? Porque talvez, Deus, Ele não tem me falado nada. Se você tá ouvindo a voz dele, você tá indo buscar a voz dele na palavra, porque muitas vezes a gente quer sair e liderar alguma coisa, ou as crianças a gente acha que é fácil, porque é do tipo, qualquer coisa que eu ensinar para as crianças, elas vão gostar. E tipo, elas vão realmente gostar. Mas o que você tá plantando é aquilo que você colhe. Então, se a gente não tem tido frutos no ministério infantil, é uma cobrança pessoal, né? Do tipo assim, nossa, se não tem tido frutos, a culpa é minha. É eu que não tô plantando, né? Ou aquilo que verdadeiramente iria frutificar e florescer. Então, compromisso com aquilo que o Senhor tem me dado, né? Aquilo que, se Ele me chamou para trabalhar no Ministério Infantil, eu tenho que levar a sério. E tenho que levar a sério a minha vida com Deus, né? Do tipo, é disciplina espiritual, é jejum, é oração, é busca na palavra, porque o Senhor, Ele não parou de falar, né? É a gente que parou de ouvir. Então, é isso, sabe? Tipo, buscar na palavra a direção que Ele tem pra mim. Porque a gente só fica andando igual a barata tonta quando a gente não sabe pra onde ir. Mas o Senhor, Ele sempre pode apontar um caminho pra gente, né? E esse caminho a gente aprende através da palavra. É sempre através da palavra. Isso é uma coisa que eu sempre vou voltar, assim, a dizer. Porque a palavra é o que muda tudo, né? É a palavra de Deus que muda tudo. Entendendo isso, a gente vê que as crianças, elas são um solo completamente fértil, são excelentíssimas ouvintes e excelentíssimos praticantes daquilo que elas aprendem, né? E aprendem. Então, assim, são evangelistas natas. Assim como a gente já conheceu casos de famílias que se achegaram à igreja porque a sua criança veio em um cultinho, em uma célula, em uma escola bíblica dominical, e aquela palavra foi tão profunda que ela falou assim, eu não vou guardar só isso pra mim. Eu preciso falar sobre esse Jesus, esse homem, pra minha família também, né? Sim. E as crianças, elas têm essa leveza de falar da palavra de Deus abundantemente, de uma forma muito tranquila e praticável. Que Jesus cura, que quando é simples, né? É simples, é mais compreensível a criança. Hoje a gente vê alguns estudos da própria PEC, movida pela própria PEC, né? Que é o Pró-Evangelização Infantil no Brasil. E hoje a gente tem taxas de que as pessoas, quando elas conhecem a Jesus verdadeiramente, 70%, 84% vai estar entre a faixa dos 4 e os 14 anos. Então, olha só essa janela de tempo para realmente a gente fornecer essa palavra de Jesus, alcançar aquela alma e aquela alma posteriormente se tornar assim um evangelista, um missionário aonde ele quer que seja, né? E encaminhando aqui para o final, eu gostaria que tu contasse só, mas assim, qual foi a tua maior experiência dentro do Ministério Infantil hoje? E quais são os teus conselhos para o chamado dentro do Ministério Infantil também? A minha maior experiência que eu tive foi muito recente até, porque a gente desenvolveu o discipulado, né, infantil. Muito bom, gente. E foi maravilhoso. Eu achava, assim, que não ia dar muita gente. Eu achava que, na verdade, não ia permanecer, né? Eu sabia que no começo ia vir muitas pessoas, mas eu achei que no final a gente ia terminar, tipo assim, com 5 gatos pingados, alguma coisa assim. Mas na última lição a gente tinha 12 crianças. E isso foi o auge, assim, pra mim. E aí, a última lição foi sobre derramar do Espírito Santo, né? Eu expliquei pra eles sobre o que era o Espírito Santo, porque as crianças,
E aí o discipulado era para pré-adolescentes, né, no caso, ali de 9 até 12 anos que a gente tinha estipulado. E as crianças, elas precisam desejar não só o batismo, mas, sabe, serem movidas pelo Espírito, de ter intimidade com o Espírito, de ouvir ele falar e seguir aquilo que ele fala, né? E aí a nossa lição foi sobre isso, sobre como é a ação desse Deus que a gente quase não fala, né? Porque a gente fala de Deus Pai o tempo todo, Deus Jesus o tempo todo, mas o Espírito Santo, ele tá aqui com a gente o tempo inteiro. E aí é de apresentar aquele momento, né, para aquele Deus, para as crianças, né? Esse Deus que está aqui. E aí, naquele momento, a gente estava orando, e eu chamei a Dami, né, para vir junto comigo, para interceder e a gente orar ali naquele momento. Você estava no rural. E aí, enquanto a gente estava orando, assim, algumas crianças, a gente estava ministrando e a gente estava dizendo, peça para que o Espírito Santo venha, né, sobre você, peça para que ele se apresente para você nesse momento, né, diga assim, Espírito Santo, eu quero te conhecer. E aí foi muito marcante, assim, para mim ver algumas crianças estavam bem diferentes, assim, sabe, parece que não tinha feito diferença nada, mas outras crianças, uma outra parte estava, assim, chorando muito e dizendo, eu quero conhecer o Espírito Santo, sabe, eu quero sentir o Espírito Santo. E aí, quando a gente chegava para ministrar especificamente, né, na vida delas, a gente orou por cada um especificamente. E assim, o Espírito Santo trazia palavras específicas para aquela pessoa, para aquela criança que estava tão desejosa, sabe? E aí, eu sendo usada pelo Espírito Santo para falar alguma criança, alguma coisa do tipo, olha, você estava tanto querendo me conhecer, eu vim, né? Eu vim aqui te conhecer. E aí, para mim, aquilo foi o auge, assim, sabe? Porque eu já vi crianças aceitando Jesus, né? A gente já teve muitas crianças aceitando Jesus durante o nosso tempo do ministério. Mas, assim, a ação do Espírito Santo na vida de uma criança é sempre algo, assim, que me marca muito. Porque quando eu era criança, eu queria isso, né? Eu queria que o Espírito Santo viesse e mudasse a minha vida. E ele veio e ele mudou a minha vida. E eu vendo agora, o começo desse processo na vida desses pré-adolescentes... foi assim, maravilhoso pra mim, foi uma experiência muito marcante e recente, né, porque eu vejo, nossa, elas vão crescer muito em Deus, né, agora que elas sabem quem é o Espírito Santo veio e se apresentou pra elas, agora elas sabem que se elas orarem, alguém escuta, ninguém para mais dessas crianças, entendeu? Eu tenho fé, assim, de que essas crianças, elas vão crescer na presença do Senhor e elas vão ministrar e elas vão ter tanta fé que elas vão realmente mover montanhas, sabe? Eu vejo isso acontecendo, já visualizo, né? Pelos olhos da fé e isso me motivou ainda mais, sabe? Tipo, eu vendo a fé delas e orando, isso alicerçou ali, tipo, solidificou ainda mais a minha fé e aumentou, sabe? Tipo, nossa, não, é possível mover com crianças, sabe? Por muito tempo, assim, a gente não tem visto isso. Por muito tempo, a gente não tem visto as crianças serem tocadas e quererem a presença de Deus. Mas ainda existe algo que faça o coraçãozinho delas queimar, né? E você ser o vetor, o canal que faz isso acontecer, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma alegria, uma satisfação, é maravilhoso. E... qual foi a outra pergunta que eu já tinha? Assim, Tuas considerações, teus conselhos. Para alguém que tem o interesse, né? O Ministério Infantil, ele é maravilhoso. Eu me sinto completamente completa fazendo essa obra, né? Com as crianças. Não, é mais do que um trabalho voluntário, é mais do que uma obra social que você faz com as crianças, sabe? Você tá forjando caráter. E as crianças, elas são incríveis porque elas te ensinam muito, né? Muitas vezes você acha que você que tá dando a lição e você tá aprendendo coisas ali, né? Óbvio que você tá passando princípios, disciplina, mas sabe, eu quero ser mais como uma criança que acredita,
sabe? Eu quero ter a fé das crianças, que não duvidam que Deus vai fazer alguma coisa, só porque elas pediram. Porque muitas vezes a gente cresce e fica refém do merecimento, né? Do tipo, não, eu fiz um monte de coisa errada, eu não mereço. Ou então, porque... não, eu acho que Deus, ele não vai me dar isso não, porque tem outras coisas, né? Isso aqui não é prioridade. Mas a criança, ela acredita que Deus vai fazer só porque ela pediu. Sabe? Então, tipo, eu pedi, por favor, Deus. Essa lição de fé, né? É isso. Incrível. E aí, trabalhar com as crianças me ensina tanto, sabe? E eu quero ser igual essas crianças, eu quero ter essa fé. Eu quero dizer, nossa, Deus, eu sou tua filha e eu sei que tu me ama, então me dá. e acreditar que eu vou receber. E se você quer viver isso, se quando você ouve essa palavra, isso, sabe, sobre você ensinar crianças e ser ensinado, e estar nesse mover, assim, do tipo, nossa, eu tô forjando a próxima geração, a geração que vai viver o avivamento de Deus, assim, dos últimos tempos. Eu acredito. Nossa, eu acredito muito nisso. Acho que a gente que trabalha com criança, né? Sim. Nossa, isso A gente tem trabalhado para isso, né? Esse ano, de que as crianças, elas vão viver esse mover e que nós vamos ser parte, mas que elas também vão desenvolver o mover delas depois, na geração delas. Elas são resposta para essa geração. Se você sente o seu coração queimar quando você ouve essas palavras, procure a gente. Porque o Senhor, se você sente o seu coração queimar, o Senhor está te chamando para essa obra. É uma obra que ela é muito recompensadora em Deus, porque não é muito vista. Não é algo assim do tipo, o ministério infantil, ele tá lá no destaque, entendeu? Não tá. Quem conhece a gente são os pais, são os pastores, mas tipo, não tá no centro da igreja. Mas ele tá no centro do plano de Deus, sabe? Trabalhar com crianças está no centro do plano de Deus. Então, se isso queima no seu coração, mesmo que você não saiba fazer um desenho de palitinho. Tá um EVA. Não precisa, porque eu não sabia fazer nada. Ainda estou aprendendo muitas coisas. Graças a Deus a tecnologia já ajuda a gente bastante, porque na internet eu sei. Mas assim, do manual mesmo, ainda estou aprendendo muito. Mas o Senhor, ele capacita, sabe? Exatamente. Mais do que a habilidade de fazer alguma coisa bonita, a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas com a busca pelo Senhor e de expor essa fé para as crianças, sabe? Do tipo, é vida com Deus que a gente tem que transbordar na vida das crianças, né? Porque uma coisa bonitinha eu posso comprar, sabe? O dinheiro, hoje em dia, faz tudo. Pessoas que fazem, né? Que vêm nesses materiais visuais. Isso não é o problema. O problema é achar pessoas que são verdadeiramente comprometidas e, nossa, eu me preocupo com a salvação, eu me preocupo com a vida espiritual dessa criança. Então, eu vou ter um testemunho que realmente agregue na vida dessa criança, né? Do tipo, nossa, não, a criança tá me olhando, então eu tenho que ser o melhor que eu posso ser em Deus. E aí, se você quer viver isso, não se sinta acanhado por todas as outras coisas, sabe? Do tipo, eu não sei, eu não tenho habilidade, eu não sei contar história. A gente aprende junto. A gente ensina também, nós somos facilitadores, né, desse aprendizado. Então, nos procure, sabe? Venha participar do ministério. E se você sente que não é pra você, se importe mesmo assim, sabe? Tipo, o meu conselho para todos os outros que não se sentem chamados para trabalhar com crianças se importe com a vida das crianças, sabe? Tipo, você já foi criança, você vai ter um filho, tem alguma criança na sua família, se importe com a salvação dela. Se importe com aquilo que está acontecendo na vida dela, sabe? As crianças, elas estão expostas a muitas coisas, a gente tem batido muito nessa tecla, né? De proteger as crianças, então proteja as crianças, né? Se importe verdadeiramente e nos ajude em oração, sabe? Porque o Ministério Infantil, ele é um ministério que vive em guerra, como todos, né? Mas ele vive em guerra, assim, mexer com preciosidades, né? Porque, sim, deixar e vir a mim, porque delas pertence, pessoas como elas pertencem ao reino dos céus. Então, as crianças é uma coisa que elas nos exigem uma proteção espiritual, um fortalecimento espiritual, em que a gente não está intercedendo somente pela nossa vida, mas a gente está intercedendo pela vida daquela criança também.
E Por toda a geração que ela vai alcançar. exatamente. E as crianças, para Satanás, é um alvo muito requisitado. Porque, como a gente já falou, a criança, dentro dela, no coração dela, na mente dela, na mentalidade dela, tem um enorme potencial de conquista, de evangelismo. Então, Satanás enxerga ela como, um alvo ali, para ele, muito palpável. Então, é aí que entra o ministério infantil, que é para justamente a gente semear a palavra do Senhor e o Espírito Santo começar a transformação naquele coraçãozinho. Bom, eu acho que por hoje, né? Por hoje é só. Por esse episódio é só. Mas siga a gente aqui no nosso canal do YouTube, né? Da Campus Elíseos. Acesse também aqui no Spotify. Se você conhece alguém que já trabalha com Ministério Infantil, ou que você acha que tem ali, aquele jeitinho para trabalhar com criança, manda esse episódio para ela e continua acompanhando a gente aqui também. Bom, provavelmente a gente vai ter outros EPs também com outras temáticas e a gente espera por você aqui, véi. Então segue a gente também no Instagram, a PJ Rede Jovens. E é isso, fica por dentro e vem ser edificado com os testemunhos que a gente tem aqui para contar da palavra de Deus e do que Ele tem feito na nossa vida, tá bom? Então é isso, galera. A Neia vai voltar, gente. Não é a última vez que a gente vai ter essa troca de cadeiras. Da próxima vez eu não vou estar aqui. Mas você só vai saber disso se você acessar o próximo episódio. Então, fica por dentro. Não é isso, galera. Falou. Tchau, tchau.